Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos continuar falando sobre o sistema de ensino nesse período de pandemia. Dessa vez quem vai falar com a gente é o Instituto Federal do Norte de Minas, o IFNMG. Quem aceitou o convite para bater um papo, para participar desse debate, é o diretor do IFNMG, Júnior Jaber, de volta aqui ao nosso programa, e também a Flor Murta, que está junto com a gente nessa chamada hoje em videoconferência, né? Quero agradecer a você que acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook e o programa já está disponível na plataforma do YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Júnior Jaber, que prazer em revê-lo. Costumo sempre dizer que sempre que você aparece é para trazer notícias boas, né? Espero que seja também dessa vez. Boa noite, seja bem-vindo de volta. Marconi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, prazer recebê-lo. Estar aí de novo. Prazer de novo estar aí com você, com a turma da TV Vale, com a turma do seu programa. Eu quero saudar nesse momento a toda a comunidade que nos assiste, né, os telespectadores, também os ouvintes que acompanham a sua rádio aí. É um grande parceiro nosso desde 2014, né, nós estamos aí sempre nos falando, conversando, trabalhando conjuntamente, uma parceria que eu julgo extremamente profícua, tanto para o IFNMG quanto para a comunidade de toda Diamantina e Alto Jequitinhonha, que pode, através das entrevistas e do nosso bate-papo, sempre tem alguém do IFNMG te procurando, para poder dar essa transparência, essa informação, as nossas ações. É com muito carinho que eu agradeço esse acolhimento que você sempre fez para todos nós do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Diamantina, e também parabenizo pelo belo trabalho que você e sua equipe realizam frente à TV, frente à rádio. Há pelo menos quase 6 anos eu já acompanho muito de perto isso aí com vocês e sou um grande admirador do seu trabalho e hoje espero que a gente consiga bater um bom e produtivo, né, bate-papo aí com toda a nossa comunidade. Ok. Flor, professora, seja bem-vinda, né? Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Só ressaltar, né, que eu tive as primeiras notícias do IFNMG Campus Diamantina pela TV Vale, né, lá em 2015, as notícias da consulta pública, e agradeço, fico muito feliz de estar aqui para falar, né, já agora como servidora. Que bom que, né, é de fato um trabalho de utilidade pública. É um prazer poder prestar todos os esclarecimentos sobre o ensino no campus. Bom, eu quero começar falando com o Júnior. Como é que vocês estão administrando, né, esse período de pandemia? O IFNMG está administrando isso, né, as orientações do MEC, as orientações internas. Como é que isso está sendo administrado dentro do IFNMG? Então, Marconi, a gente tem procurado seguir, né, muito atentamente todas as orientações oficiais, em especial aquelas que advém da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, né? Há um diálogo estreito também com o MEC, mas às vezes há certas divergências com o próprio MEC, né? E desde o início da pandemia, primeiro eu quero destacar que todas as nossas decisões no Campus Diamantina, elas não são tomadas de gabinete, a não ser aquelas questões que precisam correr em sigilo, quais sejam sindicâncias, processos administrativos disciplinares ou questões ligadas à comissão de ética, sejam para servidores técnicos docentes ou mesmo discentes. Fora isso, a maior parte das decisões elas são tomadas coletivamente por toda a comunidade do IFNMG, envolvendo seus servidores técnicos, servidores docentes, alunos e alunas, e muitas das vezes os terceirizados também do campus, quando as pautas dizem respeito também a eles e os atinge de alguma maneira. Então, essa forma nossa de gestar o campus, né, é uma forma diferenciada e muito embasada naquilo que a gente acredita de gestão democrática escolar, bem como gestão participativa, né, e colaborativa, nos dá uma segurança e um conforto para as nossas decisões. Por que eu digo isso? E com muita
tranquilidade, eu digo para toda a comunidade, porque aproveito para cumprimentar a Flor, que eu não cumprimentei, figura que eu tenho extremo carinho, né? Pessoa com a qual eu conheci nesse processo de audiência pública na cidade, entrou para o IFNMG, foi para Araçuaí, veio para Diamantina, depois virou coordenadora do curso de teatro, é docente do curso de teatro e agora é nossa diretora de ensino e quem vem realizando também um grande trabalho. E coletivamente essas decisões nos dão respaldo. Então, quando nós suspeitamos inicialmente da possibilidade dos primeiros casos da Covid-19 em Diamantina, eu já vinha conversando com grupos regionais e nacionais, muito para além da administração municipal, e no dia 13 de março já havia montado dentro do Campo Diamantina um comitê de crise que debate as questões relativas à pandemia. Já tinha sido deflagrado, então, a transformação da Covid-19 de uma situação endêmica para pandêmica, e a gente vinha acompanhando esse acelerar no mundo até que chegou no Brasil, Minas, Diamantina. E quando isso chegou dentro de Diamantina, eu convoquei essa comissão na sexta-feira do dia 13 à tarde, e nós tomamos uma decisão de suspender as aulas no dia 16 de março, e no dia 16 de março faríamos uma nova reunião. Foi um momento difícil, recebi diversas ligações, né, de autoridades da cidade, autoridades da saúde, empresários, gente de toda, né, a esfera, né, da sociedade civil organizada, acreditando que eu tinha tomado uma decisão antecipada. E a minha resposta foi, a minha decisão não está sendo como um avestruz que enterra a cabeça no buraco e não vê para fora, né, os problemas que estão ao seu redor. Esta decisão foi tomada coletivamente, com um grupo específico do campus, um grupo com elementos, né, técnicos, são pessoas ligadas ao ensino, são pessoas ligadas à administração e também à saúde, e nós entendemos desde o primeiro momento, Marconi, que a suspensão das atividades presenciais no campus tinham a premissa de preservar com dignidade e qualidade a vida humana, uma vez que nós não poderíamos, e eu não posso garantir, enquanto dirigente, que a aglomeração de uma instituição escolar possa não criar contágio e disseminação da Covid-19, doença tão perigosa e complicada que transcende muito o ambiente escolar e impacta diretamente o nosso sistema de saúde, já sobrecarregado por outras questões. Desta maneira, o IFNMG tem um comitê de crise geral do IFNMG, o Campus Diamantina tem um comitê de crise dele também, né, que discute internamente o campus, então estou num comitê do IFNMG, num comitê interno. Solicitei na sexta-feira do dia 13, por ofício do gabinete do diretor-geral de Diamantina ao prefeito da cidade, que se instaurasse imediatamente um comitê de crise municipal, para que a gente fizesse esse diálogo, né. Nesse momento também foi criado esse comitê de crise, o município nos incluiu e nós participamos hoje do comitê de crise do município, e de outros debates, não necessariamente em outros comitês, mas articulado com diretores de outros campi, de outros institutos, colegas de outras redes, da particular, da municipal, da estadual, não só em Diamantina, mas Minas Gerais e Brasil, uma vez que se a pandemia é para o mundo, a gente tem que ter notícias do global para o local e do local para o global. Olha, as explicações técnicas muito interessantes. Agora eu queria perguntar para a Flor sobre a modalidade, né? Existe modalidade de virtual dentro do IFNMG? Tem modalidade somente presencial? Como é que isso está sendo administrado aqui? Há possibilidade de substituir essas aulas presenciais por aulas virtuais? Como é que vocês estão administrando isso? Ótima pergunta. O primeiro esclarecimento que cabe, né, é que o IFNMG, ele atende a comunidade com cursos presenciais e com cursos não presenciais. Alguns deles, né, 100% mediados por tecnologias da comunicação e informação, 100% não presenciais, ou EAD, e outros híbridos, né, que trazem
o ensino não presencial, né, com todos os seus princípios e metodologias que são próprias, com os encontros presenciais. Inclusive, é importante ressaltar que o FNMG é uma referência no ensino, né, em educação à distância. É uma instituição de excelência, né, nessa matéria. O campus Diamantina, ele possui o núcleo de ensino à distância. Então, a partir dele, né, o campus oferece uma série de oportunidades de cursos não presenciais, desde cursos de formação inicial e continuada, cursos FIC, que a gente chama, até cursos de pós-graduação, passando aí por cursos técnicos também. Então, né, eu gostaria de ressaltar que esses cursos, eles continuam em andamento, normalmente, né, com a ressalva de que, para os momentos presenciais, aqueles momentos que estavam planejados no período que vai corresponder, né, ao período que a gente está vivendo de distanciamento social, foram prorrogados, né, para o momento posterior, quando do retorno ao ambiente escolar. Então, só para ter uma ideia, tá, a gente tem cerca de 18 cursos de formação inicial e continuada, tanto em Diamantina e em atendimento também aos polos da região de abrangência do campus. Temos 2 cursos de pós-graduação, Lato Sensu, temos 2 cursos técnicos. E aí, né, indo para a parte dos cursos presenciais. No campus Diamantina, a gente também tem os cursos presenciais, e acho que é aí que está a maior parte das dúvidas. Para os cursos presenciais, estes sim, né, estão com as aulas presenciais, as aulas que acontecem na escola suspensa, né, que a princípio 100% das atividades seriam presenciais para os cursos técnicos integrados e 80% da carga horária dos cursos que são da modalidade concomitante subsequente. Num primeiro momento, né, foi muito importante, foi sensato, foi seguro, foi cuidadoso que a gente suspendesse tudo, né? Tanto por medidas sanitárias de saúde, como o Jaber já ressaltou, né? E também diante da possibilidade de ofertar uma parte utilizando o ensino não presencial, a gente também precisa fazer isso somente, né, e na medida em que a gente garante que todos os nossos alunos conseguiriam, né, ou conseguirão acessar, ter as condições mínimas de acesso para, né, para dar continuidade aos seus estudos. Então, após uma pesquisa, algumas pesquisas institucionais em relação a questões como letramento digital, condições de conectividade, ambiente de estudo, disponibilidade de equipamentos, né, a gente conseguiu ter uma leitura melhor da situação dos nossos alunos, e, aliás, ainda estamos aprofundando alguns estudos, e podemos tomar uma primeira ação, né, que é a oferta de algumas disciplinas, a gente chama na nossa proposta pedagógica de unidade curricular, dentro do núcleo integrador dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Então, o que é isso, né? Deixa eu tentar ser mais claro. A nossa estrutura curricular dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, ela é formada por uma parte que a gente chama de núcleo básico, que são aquelas matérias que tem nas escolas regulares, né, que não são escolas técnicas necessariamente, português, matemática, história, filosofia, né, essas matérias. A gente tem o núcleo técnico, que são aquelas matérias, aquelas unidades curriculares que são específicas da parte profissional, e a gente tem um núcleo integrador, que faz a interseção entre uma e outra. Esse núcleo integrador, a partir da proposta do Campus Diamantina, que é uma proposta inovadora, nele, o aluno ele pode escolher quais são as unidades curriculares que ele vai cursar, né, traçando assim o seu percurso formativo dentro
desse currículo, né? A parte que ele colabora com a construção do próprio currículo. Então, vamos lá, como é que a gente vai chegar no ensino não presencial a partir disso? Uma vez que são disciplinas, então, do núcleo integrador, são disciplinas optativas, a gente compreendeu, né, que era possível ofertar parte dessas disciplinas de modo não presencial para colaborar, né, na continuidade dos estudos do aluno, na manutenção do vínculo com a escola, né, para evitar também uma demanda reprimida muito grande em relação ao cumprimento de carga horária quando retornar à escola, né? E tudo isso, né, porque sendo optativa e a gente consciente de que parte dos nossos alunos tem acesso, tem os equipamentos e parte significativa não tem, a gente pode, então, ofertar essa oportunidade sem prejudicar, sem aqueles alunos que não teriam condições de fazer isso nesse momento, uma vez que, quando retornarmos ao ambiente escolar, né, as disciplinas serão ofertadas de modo não presencial. Então, assim, em termos mais objetivos e práticos, nesse momento, a gente tem essa ação. Hoje, inclusive, dia 9 de junho, é o primeiro dia de matrícula, né? A gente está acompanhando as matrículas, que está em sucesso, e a partir dessa primeira experiência, que também será avaliada, a gente vai planejar novas oportunidades de oferta. A grande questão... eu tenho uma dúvida sobre o planejamento que vocês têm, né, para o segundo semestre, como a gente acabou se prejudicando muito na situação de ensino nesse primeiro semestre, acho que em todas as modalidades. Eu queria saber um pouquinho sobre como é que está planejado para agora, né, nesse segundo semestre, se vai ter uma flexibilização e se também essas medidas, né, essas normatizações do governo, se elas estão interferindo, né, se elas podem também ser utilizadas no caso do IFNG. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, que a gente está com o tempo estourado, que a gente fala com um pouquinho mais de tempo e de calma. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje debatendo a educação do IFNMG dentro desse processo de pandemia. Com a gente, o diretor do IFNMG, Júnior Jaber, também a diretora de ensino, professora Flor Murta. Agradecendo a você que acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, lembrando que o programa já está disponível na plataforma do YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Deixa eu voltar agora a falar com o... Aliás, deixa eu voltar a falar com a Flor, porque a gente interrompeu no bloco passado. Eu gostaria de saber do planejamento para o próximo semestre, né, do IFNMG, e se essas medidas tomadas, né, por exemplo, de não precisar de cumprir os 200 dias dentro da unidade, se isso está afetando, se vocês podem utilizar isso de alguma forma, como está acontecendo dentro das universidades, das escolas de ensino regular. Perfeito. Muito bem colocado. De fato, né, a gente está desobrigado, digamos, do cumprimento dos 200 dias letivos, né, não estando desobrigado, por outro lado, do cumprimento da carga horária mínima, né, a carga horária que é proposta pelos currículos. Então, com isso, como é que fica o planejamento, então, para o segundo semestre? A gente entende que o planejamento, o cronograma, o novo calendário, exatamente como vão ser as atividades, depende muito de qual a data real, né, de retorno ao ambiente escolar e quais serão as medidas que a gente terá que tomar do ponto de vista do controle sanitário. Então, o que a gente vem fazendo nesse tempo, né, até que a gente tenha essa definição, que está além da nossa governabilidade, é fazer um estudo das várias possibilidades que a gente tem, né, para que a gente tenha plano A, plano B, plano C, e que, uma vez com esse dado, né, de viabilidade real de retorno ao ambiente escolar, que
que a gente possa organizar essas ideias num calendário, podendo, né, ter a possibilidade do calendário escolar ultrapassar o calendário do ano civil 2020. Mas tudo isso a gente depende, né, de uma certeza maior em relação a essas temporalidades. Então, mas nesse caso, especificamente, só para dar um norte aqui para o aluno, né, para o estudante que está cursando, tem algo de concreto? Quer dizer, eu consigo voltar às aulas normais esse ano ainda, ou tem um plano B, como você mesmo disse, B ou C, que possa me garantir o estudo esse ano ainda? Flor, também gostaria de contribuir depois na questão, assim que você responder. Sim. O que eu queria... Bom, eu vou deixar também para o Javi completar, mas o que me parece mais importante de ressaltar é o que o aluno pode esperar ao retornar, né? O que as famílias podem esperar ao retornar ao ambiente escolar. Primeiro, né, que vai ser um retorno, obviamente, com todos os cuidados, né, necessários do ponto de vista da saúde, seguindo as orientações técnicas, né, que surgirem. Vocês podem esperar algumas práticas híbridas, né? A gente vai retornar com as aulas presenciais. Os nossos projetos eles foram pensados para o ensino presencial, né? Isso continua sendo a estrutura, né? Não se modifica uma proposta pedagógica também pensada para o ensino presencial, para o não presencial da noite para o dia, né? Mas sim, é muito possível, é muito provável, e a gente tem capacitado os professores, procurado criar estruturas técnicas também para utilizar, né, recursos do ensino não presencial, mediado pelas tecnologias, ainda que quando do retorno ao ambiente escolar. Além disso, né, pode-se esperar que projetos transversais, multidisciplinares, interdisciplinares, né, sejam executados também como uma forma de integrar disciplinas e também otimizar carga horária. Isso, em linhas gerais, o que eu gostaria de ressaltar são esses pontos. Eu deixo a palavra com o Jader, depois eu posso voltar também a complementar algum ponto. Sim, Marconi, Flor, bom dia novamente. É importante dizer, Marconi, nesse momento, que assim, nós compreendemos muito o anseio de toda a comunidade, né, alunos e alunas, pais, mães, responsáveis, todos aqueles que são ingressos do IFNMG, seja do Campus Diamantina ou de todo o IFNMG, nas suas mais diversas modalidades, né, o ensino médio integrado, concomitante subsequente, a pós-graduação, a graduação, os cursos tecnólogos, as licenciaturas, toda essa gama de cursos que o IFNMG tem nesse atendimento de quase 46% do território mineiro, esse desejo do retorno às atividades, né, discentes, né, o retorno das atividades letivas presenciais, mas nós temos que entender que esta normalidade está longe de ser encaixada na perspectiva daquela normalidade que nós tínhamos antes da suspensão das atividades em função da Covid e da pandemia estabelecida em função desta doença. O que nós vamos poder falar é de um novo normal. E para este novo normal ainda não há uma fórmula pronta, né? Bem como a Flor colocou, inicialmente dizemos todas as suspensões das atividades, pensamos e repensamos junto com a nossa equipe nos últimos 2 meses formas de atender o nosso aluno de uma maneira que a gente conseguisse chegar a todos, ou na sua imensa maioria, via educação à distância, através de uma parte da componente curricular dos nossos PPCs, que são os projetos pedagógicos de curso, né, que é o núcleo integrador. Então, assim, a gente consegue retomar essas atividades, mas ainda está longe de ser esta normalidade. Se nós vamos conseguir em agosto, né, ou setembro, ou outubro, ou nem este ano, a voltar a ter atividades presenciais, e isso precisa começar a ser discutido num âmbito maior, porque isso é uma grande questão que vai para além da educação federal, né? A gente tem as instituições particulares, as pessoas
as mensalidades, os pais pagando, cobrando. Então, essas questões, ela atinge todo o sistema educacional brasileiro, mas não só ele, como também qualquer módulo de trabalho, né, que a gente tenha correlação com as atividades presenciais que exigem aglomeração. Então, este novo normal, ele vai nos requerer repensar toda a estrutura. Se a gente volta às atividades presenciais, por exemplo, como que nós vamos conseguir garantir distanciamento, né, de 1,5 metro ou 2 entre alunos e entre, né, servidores, para que a gente consiga evitar uma contaminação? As máscaras, responsabilidade de quem? Da escola, da família, né? Quem é que tem que ir com essa máscara? O álcool em gel, nós vamos conseguir comprar em grande quantidade para abastecer o campus? Os produtos de limpeza necessários ao combate da Covid-19 conseguirão ser comprados? A gente consegue fazer uma manutenção, então, diminuindo o número de alunos em sala, mas mantendo o mesmo quadro de funcionários, atender a esta demanda educacional? Então, são todas perguntas que estão postas e que nós sabemos que elas são de difíceis respostas e que a gente vem trabalhando diuturnamente como equipe gestora, administrativa, pedagógica, né, equipe, inclusive trazendo para essa discussão nossos alunos e alunas, sejam eles do Grêmio daqui do campus ou do Grêmio Central do Instituto, para que a gente tente, né, e consiga trazer essa segurança. E isso não vale só para o IFNMG. Não adianta o Instituto Federal do Norte de Diamantina, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Diamantina, tomar todas as precauções se alguma outra instituição de ensino não tomar, se alguma outra rede de ensino não tomar. Porque a Covid, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, ela não escolhe ideologia, né, de esquerda, de direita, ela é uma doença e, como qualquer doença, ataca todo mundo. Então, nós precisamos ter muita clareza que essa nova normalidade não tem data. É a primeira coisa que a gente precisa ser honesto com a comunidade. Então, todos aqueles que têm me acompanhado nas diversas lives, eu tenho sido categórico nisso, e que nós estamos parando para adequar a esta nova normalidade sem respostas concretas para não soarem como falsas promessas. Ou mesmo trazer uma proposta que a gente crie uma carapaça de que estamos fazendo alguma coisa, mas no fundo o aluno não consegue ter o acesso com qualidade. Antes de dar este acesso à educação, a gente também pensa nessa qualidade da educação para que esse aluno esteja inserido. E sobre todas as coisas, Marconi e todos esses que nos acompanham, é importante dizer que estes alunos e alunas, a gente precisa pensar num coletivo maior, né? O nosso campus, ele atende uma camada social pouco abastada, que não tem acesso, às vezes, aos instrumentos de tecnologia da informação, sejam computadores, smartphones ou tablets, ou mais, às vezes tem acesso a algum deles, mas não tem acesso a uma internet de qualidade, seja na sua casa, pelo valor desta mensalidade, ou seja, pelo local que ele vive, num distrito ou numa zona rural. Júnior, foi extremamente esclarecedor, inclusive quando você diz do novo normal. Acho que a gente precisa aprender a lidar com essa realidade do pós-coronavírus. Acho que o termo é muito peculiar, né? É bem sugestivo. O novo normal, a gente vai ter que entender isso claramente a partir de agora. Foi um prazer recebê-lo aqui, falar sobre FNMG. Sempre digo, né? O Júnior vem aqui e sempre traz notícias boas. E agora a gente está no meio de uma pandemia, é muito difícil trazer notícias boas. Mas muito obrigado, Júnior, por atender o nosso convite e estar aqui conversando com a gente. Te agradeço mais uma vez, Marconi, por essa parceria, em nome, né, de todo o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e também de toda a comunidade do Campos Diamantina, pelo carinho, pelo acolhimento conosco. É um prazer estar aqui e ter essa como a casa de vocês, estejam lá conosco sempre que quiserem e puderem. Um abraço a todos e todas e ficamos aí à disposição para outros e demais esclarecimentos. Flor, que prazer recebê-la, seja sempre muito bem-vinda, parabéns pelo trabalho e vamos ver se a gente consegue mudar essa história, né? Muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer é meu, muito obrigada, estou à disposição. Grande abraço. Eu quero agradecer a você. Hoje nós conversamos, né, com o IFNMG,
podíamos deixar de falar também sobre o Instituto Federal do Norte de Minas, sobre como estamos enfrentando esse momento de pandemia aqui em Diamantina, aqui no Vale do Jequitinhonha. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.